A base de mão de obra no Egito Antigo era formado por camponeses, maioria absoluta da população. Mas qual era o status desses camponeses? Podemos ficar tentados a perceber em todas as sociedades de classes apenas três categorias de trabalhadores: os livres, os servos e os escravos. Mas essa visão é limitada e provoca problemas. Afinal, essa clássica dicotomia entre livres e escravos não foi sempre tão clara. Seja bem-vindo, eu sou o professor Vinícius Bernardo e hoje nós vamos falar sobre a história do Egito. A diferença radical entre esses trabalhadores é muito difícil de ser identificada e ainda corremos o risco de cometer anacronismos. E a realidade é que é mais importante, em um primeiro momento, identificarmos o abismo que separava, de um lado, uma pequena classe de dominantes com acesso às coisas boas da vida através do controle do trabalho e do excedente produzido pelas grandes massas, por meio de corveias e tributo. E do outro lado, a maioria da população, camponeses que viviam isolados e pagavam impostos ao Estado, em forma de cereais, linho, gado e outros produtos, e também prestavam a corveia, trabalhos forçados. Entre esses camponeses, não é possível ver uma simples oposição entre livres e escravos como um eixo central na classificação social egípcia, o que não significa que não houvessem escravos. O problema é que a condição servil era designada no Egito por 8 vocábulos diferentes, e que nem sempre podem ser traduzidos corretamente. O vocábulo ren normalmente é traduzido por escravo, mas ele não representa a escravidão mercadoria que vemos nas civilizações greco-romanas, e muito menos a ideia que temos hoje sobre o conceito de escravidão. Inicialmente, vamos pensar nos trabalhadores livres. Logo de início, precisamos tomar cuidado, porque o conceito de liberdade aplicado aos nossos dias não se aplica aos egípcios. Mas vamos ver como era a vida de um trabalhador livre na época. Podemos observar no papiro de Brooklyn que pessoas de diferentes profissões, quando chamados à corveia, eram colocadas em prisões à noite durante o período do trabalho compulsório, que poderiam ser em consertos de diques e canais de irrigação, tarefas agrícolas, construções e afins. E se tentassem fugir, se tornavam escravos hereditários, e os seus familiares poderiam ser presos até que se entregassem. Isso acontecia porque as atividades agrícolas eram o setor fundamental da economia e que se desenvolvia em função das 3 estações do ano: a estação da inundação, a do reaparecimento das terras cultiváveis e a da colheita. As atividades agrícolas eram pausadas durante a estação da inundação, que durava cerca de 4 meses. E considerando que a colheita tinha fim antes da nova inundação, o ciclo da agricultura durava cerca de metade do ano. Isso quer dizer que sobrava tempo de mão de obra na outra metade, que eram aplicadas em atividades artesanais da aldeia, na manutenção dos canais de irrigação e em grandes obras do Estado, como templos, palácios, sepulcros reais e outros monumentos. Mas além da mão de obra fornecida pelos camponeses na época de inundação, haviam também nas obras públicas trabalhadores permanentes e remunerados, que formavam verdadeiras cidades operárias. Esses trabalhadores eram altamente especializados e bem remunerados. Eram muito apreciados e privilegiados em comparação com os outros. Tinham casas que, embora não fossem grandes, eram confortáveis segundo o padrão dos egípcios não pobres. O detalhe é que essas cidades operárias eram cercadas por muralhas e com intensa patrulha. E esses trabalhadores, donos de campo, de ouro e de escravos, levavam uma vida quase como de prisioneiros, com seus movimentos limitados e vigiados constantemente. Com todas essas questões postas, me atenho à conclusão feita por Flammarion. Não podemos qualificar os camponeses do Egito Antigo como trabalhadores livres, mesmo que não fossem escravos ou servos no sentido medieval. Sobre os escravos egípcios, até algum tempo atrás acreditavam-se que não existiam antes do Novo Império, mas atualmente já foi demonstrado que essas afirmações eram falsas. Dentre os escravos, a maioria trabalhava com artesanato caseiro e atividades domésticas, sendo pouco numerosos os escravos rurais. E mesmo no período do Novo Império, em que teve um grande aumento do número de escravos, a base econômica era formada por trabalhadores
livres egípcios. Os escravos normalmente eram prisioneiros de guerras, líbios, núbios, mas na maioria das vezes asiáticos. Os egípcios só eram escravizados caso cometessem algum crime grave contra o Estado. E em épocas posteriores, aparecem egípcios que se vendem como escravo. A condição de vida desses escravizados variava muito de acordo com a função que eles exerciam, sendo os mais, digamos, desgraçados os que trabalhavam nas minas e nas pedreiras desérticas. Mas devemos lembrar que a escravidão no Egito era diferente da greco-romana. Por exemplo, no Egito, os escravos tinham personalidade jurídica, o que significa que poderiam adquirir propriedades, casar-se com pessoas livres e testemunhar injustiça, mesmo que fosse contra os seus donos. Um ponto muito importante ao fazer afirmações como a escravidão no Egito era diferente da do mundo greco-romano, não estou de forma alguma amenizando a escravidão egípcia, apenas dizendo que eram diferentes e apontando alguma dessas diferenças. E é isso. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se gostou, curta, comenta e compartilhe. Se inscreva no canal que tem vídeo novo toda quarta e sábado. E muito obrigado a todos.